Quando Tiago ajudou um estranho na praia, ele não imaginava que aquele toque mudaria sua vida. O que começou como um gesto simples se tornaria a história mais dolorosa, mais bela e mais perigosa do seu coração. A maré subia devagar em Ilhabela, cobrindo pegadas como se apagasse lembranças. Tiago caminhava sozinho pela areia fina, a câmera pendurada no ombro e o cansaço urbano preso aos ossos. Ele não estava ali por trabalho, nem por lazer, estava fugindo. Das cobranças, das mensagens não lidas, das vozes que exigiam mais do que ele podia dar. Parou perto da água, sentindo o frescor subir pelos tornozelos. Queria silêncio, mas o que encontrou foi uma voz atrás dele, descontraída, quase íntima. Um homem alto, bronzeado, pediu ajuda com protetor solar. Disse que não alcançava as costas, com um sorriso que parecia saber exatamente o que estava fazendo. Tiago hesitou. Por um segundo, pensou em recusar, mas havia algo naquela voz, firme, mas sem pressão, que o desarmou. Quando seus dedos tocaram a pele quente do desconhecido, o mundo desacelerou. O sol parecia mais pesado, e o cheiro de cocô do óleo grudou na memória como uma tatuagem invisível. Ele não sabia o nome do homem, mas seus ombros contavam histórias. Músculos definidos não de academia, mas de esforço diário. A cada movimento das mãos, Tiago sentia o calor subir pelas veias. Não era só atração. Era curiosidade. Era perigo. Depois do breve toque, o homem agradeceu. Chamava-se Igor. Disse que era de Salvador, treinador de natação, e que estava ali por alguns dias. O sotaque era carregado de mar, e cada palavra parecia ensaiada para seduzir sem esforço. Tiago tentou manter a compostura. Respondeu que era fotógrafo, de São Paulo, e que precisava de um tempo sem prazos ou objetivos. Igor só assentiu, como quem entendia o peso das fugas. Eles passaram a tarde perto um do outro, sem combinar. O silêncio compartilhado não era desconfortável. Havia uma tensão subterrânea, feita de olhares que duravam mais do que deviam, de sorrisos que escondiam perguntas. Na água, nadaram lado a lado. Igor mergulhava com a fluidez de quem nasceu entre ondas. Tiago seguia, mais lento, mais atento a cada movimento. O corpo do treinador parecia conversar com o mar. E com o dele. O toque acidental de braços sob a superfície provocava mais impacto do que qualquer palavra. Na volta, deitados nas toalhas ainda molhadas, Igor comentou que era raro encontrar alguém com quem o silêncio fosse tão fácil. Tiago fingiu que não entendeu, mas por dentro, o coração pulava. Não era só o sol que aquecia sua pele. Naquela noite, Tiago tentou esquecer. Saiu para jantar sozinho, deixou a câmera no quarto, evitou a praia. Mas o rosto de Igor voltava sempre, no gosto salgado da água, no brilho dourado da pele sob o sol. Algo havia mudado. Não sabia o que, nem por quê. Só sentia. Na manhã seguinte, voltou à areia. Fingiu surpresa ao encontrar Igor ali, de pé, já esperando. O treinador propôs um passeio. Disse que havia um canto isolado da ilha, pouco visitado. Tiago não respondeu de imediato. Mas o corpo já estava em movimento antes que a mente decidisse. O caminho era longo. Passaram por trilhas, contornaram rochas, deixaram para trás os gritos das crianças e o cheiro de bronzeador. Quando chegaram, o lugar parecia fora do mundo, um pedaço de costa escondido, onde o mar era mais claro e o vento mais leve. Igor tirou a camisa com a naturalidade de quem não tinha o que esconder. Depois, tirou o resto. Ficou nu diante do mar, como se fosse parte dele. Tiago congelou. Não era timidez, era choque. Nunca alguém havia desafiado sua zona de conforto com tanta tranquilidade. Igor riu, convidando-o com um simples relaxa. Disse que ali, ninguém olhava. Que ali, ele podia ser quem quisesse. O fotógrafo hesitou, mas aos poucos, se despiu também. A pele arrepiou com a brisa, mas não era frio. Era expectativa. Mergulharam juntos, os corpos deslizando pela água como se fossem um só. E pela primeira vez, Tiago sentiu que estava exatamente onde precisava estar, mesmo sem saber no que aquilo ia dar.
Os dias seguintes se dobraram uns sobre os outros como ondas silenciosas. Tiago e Igor voltavam sempre àquela enseada escondida. Longe dos turistas, do barulho e das obrigações. O tempo ali parecia suspenso, como se o mundo real não os alcançasse. As conversas fluíam sem direção, mas com peso. Tiago descobriu que Igor passará a infância no interior da Bahia, onde o pai treinava times de natação e a mãe rezava para que o filho virasse homem. Começou a nadar antes de saber ler. Depois, foi morar com um tio em Salvador para estudar. O esporte virou profissão, mas o medo de decepcionar continuava como corrente invisível puxando-o para trás. Tiago, por outro lado, nunca teve certezas. Tentou jornalismo, depois publicidade, até entender que só com uma câmera nas mãos conseguia enxergar o mundo. Viajava muito, mas nunca permanecia. Carregava a solidão como quem carrega equipamento, pesado, mas necessário. Na água, os corpos se aproximavam com naturalidade. As mãos se tocavam por acaso, as pernas cruzavam sob as ondas, os olhos se procuravam sem pressa. Não havia declarações, nem promessas. Mas o desejo crescia a cada encontro. Um desejo feito de pele, mas também de silêncio. Numa tarde, enquanto secavam sob o sol, Igor confessou que voltaria a Salvador em poucos dias. O tom era neutro, mas algo no olhar sugeria tensão. Tiago não reagiu de imediato. Já esperava que aquele tipo de história tivesse prazo de validade. O que não esperava era o que veio depois. Com a voz baixa, quase arrastada, Igor falou da noiva. Disse o nome com culpa e saudade misturados. Estavam juntos há anos, família conhecida, planos definidos. Casamento marcado para novembro. Mas com Tiago, pela primeira vez, ele sentia algo que não sabia nomear. Algo que ia além do corpo. Um tipo de paz, de liberdade, mas também de medo. Tiago ouviu tudo sem interromper. Não havia espaço para julgamentos. Apenas um nó apertando o estômago. Ele se tornou, sem querer, o espelho onde Igor se via por completo, com desejos que nunca ousou confessar em voz alta. Era um privilégio perigoso. Naquela noite, Tiago não dormiu. O gosto da pele de Igor ainda vibrava em sua boca, mas o peso da realidade invadia o quarto. Estava se apaixonando por alguém que não era livre. Pior, por alguém que talvez nunca tivesse coragem de ser. No dia seguinte, não foram à enseada. Encontrarão-se na praia principal, entre guarda-sóis e crianças brincando. O mundo parecia mais barulhento do que nunca. Igor evitava o toque, olhava para os lados com frequência, como se temesse ser visto. Mesmo assim, os olhares permaneciam carregados. Um momento breve, entre dois goles de água de cocô, fez o tempo parar de novo. Igor deixou escapar que pensava em Tiago o tempo todo, mesmo quando não queria. Que sonhava com aquela liberdade, mas não sabia se conseguiria pagar o preço. A tensão se tornou constante. Cada encontro carregava uma urgência muda, como se aquele fosse o último. O toque demorava mais, os silêncios eram mais densos. Tiago percebia que, para Igor, aquilo não era apenas desejo. Era conflito, era guerra interna. E, apesar de tudo, ele voltava. Sempre voltava. Na última noite antes da viagem de Igor, voltaram à enseada. Não nadaram. Apenas sentaram lado a lado, com os joelhos encostando de leve, olhando o mar escurecendo diante deles. Igor falou de novo da noiva, mas dessa vez como quem se despede. Disse que amava o que ela representava, estabilidade, aceitação, rotina. Mas com Tiago, ele conhecia a verdade, crua, incômoda, inevitável. Disse que nunca havia desejado um homem antes. E que, mesmo assim, ali estava ele. Tiago não respondeu. Sabia que palavras agora seriam inúteis. Apenas estendeu a mão e deixou que os dedos de Igor se entrelaçassem nos seus. O toque era firme, sincero, como tudo que estava por vir, mesmo que doloroso. Sabia que nada seria simples dali em diante. O fim começou como qualquer outro começo, discreto. Era domingo, fim de tarde, e Tiago e Igor haviam voltado à enseada.
A água estava calma, o céu pesado de calor. Os corpos se tocavam com familiaridade, como se já fossem parte um do outro. Tinham perdido medo de estar próximos. E foi justamente ali, nesse descuido, que tudo ruiu. A figura surgiu no alto das pedras, silenciosa. Por alguns segundos, apenas observou. Quando Tiago notou o olhar fixo. Já era tarde. Era ela, a noiva. Sem aviso, sem anúncio, apenas os olhos arregalados, o corpo tenso, o rosto que desabava em silêncio. Depois, o grito. Um nome cuspido com raiva. Igor congelou. O som do próprio nome dito daquela forma pareceu arrancá-lo da realidade. A reação veio sem controle, afastou-se de Tiago como se o toque queimasse. Tentou explicar, tropeçando nas palavras. A voz, antes firme, agora era falha. Dizia que não era o que parecia. Que havia confusão. Que tudo era um erro. Tiago não se mexeu. Não tentou se defender, nem falar por Igor. Sabia que ali, naquele instante, a verdade não importava. O que contava era o pânico nos olhos dele, o reflexo condicionado de negar. Ela chorava. Não de dor, mas de raiva. Gritava sobre mentiras, sobre vergonha, sobre tudo o que haviam planejado. E perguntava, mais de uma vez, como ele pôde. Igor não respondia. Apenas olhava para o chão, como se quisesse desaparecer sob a areia. Nos dias que seguiram, a ilha se tornou pequena demais. Notícias corriam como brisa salgada, o treinador com outro homem, noiva abandonada, fotógrafo envolvido. Tiago sentia os olhares pesarem sobre ele. Nos bares, nas trilhas, até no café da manhã do hotel, as conversas cessavam quando ele passava. O rótulo colado à pele, como se fosse ele o culpado por tudo. Igor não voltou à enseada. Nem mandou mensagem. Silêncio absoluto. Uma escolha feita não com palavras, mas com ausência. Tiago tentou não odiá-lo. Tentou entender o medo, o peso de uma vida construída sobre expectativa. Mas a dor era afiada. Doía mais que o abandono, doía ser apagado. Ser tratado como erro. Como se tudo que viveram fosse ilusão, ou pior, ameaça. Pensou em ir embora. Quase foi. Mas algo o prendeu. Um tipo de orgulho, talvez. Ou a teimosia de quem não queria ser reduzido a cicatriz alheia. Continuou frequentando os mesmos lugares, mesmo com o desconforto grudado na pele. Queria mostrar que estava inteiro, mesmo em pedaços. Uma tarde, encontrou Igor no centro da vila. Foi rápido. Um olhar trocado no meio da rua. Igor desviou. Fingiu não ver. Aquilo doeu mais que o escândalo. Mais que os gritos da noiva. Aquilo era escolha. E era covarde. Naquela noite, Tiago andou pela areia sozinho. Pisava fundo, como se quisesse enterrar tudo ali, lembranças, toques, promessas não ditas. O mar parecia zombar com sua calma indiferente. Entendeu que amar alguém não garante reciprocidade. Que nem todo laço é suficiente para manter duas pessoas no mesmo lugar. E que, às vezes, o mais cruel não é a mentira, é o silêncio. Deitou-se na areia fria, olhos fechados, e deixou que o vento levasse o resto. A dor, o desejo, a esperança. Tudo. Quando se levantou, sentiu-se mais leve. Não curado, mas desperto. Igor escolhera o mundo que já conhecia. E Tiago, enfim, sabia que não pertencia a ele. A foto apareceu na terça-feira. Não era um retrato profissional, nem bonito. Pegou o momento exato em que Tiago e Igor saíam do mar, sorrindo um para o outro, os ombros quase se tocando. O enquadramento tremido, mas o suficiente para que fossem reconhecidos. E suficiente para que tudo desabasse de vez. A imagem foi publicada por um perfil anônimo, sem legenda, mas cheia de intenção. Em minutos, espalhou-se pelas redes sociais. Nos grupos de amigos, nas mensagens privadas, nos comentários cheios de deboche. Alguns fingiam surpresa, outros riam com sarcasmo.
Havia quem falasse em decepção, como se Tiago devesse explicações por amar quem não era esperado. Ele descobriu a postagem por uma notificação no celular. Abriu, paralisado. O estômago se revirando antes mesmo de entender por quê. Os comentários vinham em fila, como pedras. Sabia que tinha algo estranho nele, não é mais o mesmo, vergonha. As palavras atravessavam a tela como lâminas invisíveis. Tentou se defender. Apagou o aplicativo, silenciou notificações. Mas a dor já havia entrado. Não vinha só de estranhos. Familiares que antes repostavam suas fotos agora lhe escreviam com frieza. Alguns em tom de preocupação, outros com acusações veladas. A tia que sempre elogiava seus trabalhos sugeriu que ele se preservasse mais. Um primo fez piada pública. O pior foi o silêncio da mãe, não disse nada. Mas também não perguntou se ele estava bem. Voltar para São Paulo foi menos decisão, mais sobrevivência. Não podia mais suportar os olhares, os cochichos, os sorrisos que escondiam julgamento. Desfez as malas sem vontade. A cidade parecia maior e mais fria do que nunca. Nos dias que seguiram, evitou sair. Não atendia ligações. Comia pouco. Dormia mal, assistia séries no piloto automático só para abafar os pensamentos. O pior não era a exposição. Era a sensação de ter sido descartado por todos, inclusive por quem prometeu algo que jamais teve coragem de cumprir. Às vezes se pegava olhando para a tela do celular, esperando uma mensagem de Igor. Um pedido de desculpas. Estou aqui. Mas nada vinha. O silêncio dele era mais cruel que qualquer postagem ofensiva. Era como se Tiago não existisse mais. Tentou retomar o trabalho, revisar fotos antigas, planejar viagens. Mas tudo parecia sem sentido. O olhar perdeu o brilho. A câmera virou peso morto. Sentia que havia perdido mais do que um amor escondido, havia perdido o chão. A vergonha misturava-se com raiva. Por ter confiado. Por ter se entregado. Por ter acreditado, mesmo sem garantias. A pergunta martelava: será que valeu a pena? Nas ruas de São Paulo, voltou a andar com pressa. Cabeça baixa, fones no ouvido, passos calculados. Era como se precisasse ocupar espaço sem ser visto. As mãos tremiam ao passar por grupos de desconhecidos. O medo de ser reconhecido, apontado, zombado. Como se a cidade inteira soubesse. À noite, revia mentalmente cada gesto, cada escolha. Procurava onde tinha errado. Não encontrava resposta. Só o vazio. Mas havia algo que resistia. Um ponto pequeno, difícil de nomear. Algo que dizia que não havia vergonha em ter sentido. Que amar, mesmo sem retorno, não era fraqueza. Que a dor não o definia. Tiago ainda não acreditava nisso por completo. Mas era o suficiente para não desistir. Ainda. Foi por acaso que Tiago soube. Um amigo em comum comentou num grupo silencioso há semanas: Igor tinha deixado o clube. Pediu demissão. Também havia rompido o noivado, sem escândalo, sem justificativas públicas. Apenas sumiu das redes e das rotinas. Tiago leu a mensagem 3 vezes, sem saber o que sentir. Parte dele queria ignorar, seguir em frente. Mas outra parte, a que ainda ardia, mesmo depois da dor, ficou inquieta. Os dias seguintes foram cheios de lembranças involuntárias. O cheiro do mar, o calor do toque, o silêncio antes do mergulho. Por mais que tentasse enterrar, aquilo ainda vivia nele. 2 semanas depois, uma notificação no celular interrompeu o almoço. Um e-mail. Curto. Sem desculpas longas, sem floreios. Igor dizia apenas que estava em São Paulo. Queria conversar. Sem pressa, sem pressão. Se Tiago quisesse. Se ainda fizesse sentido. Não respondeu de imediato. Precisou de tempo. Não para pensar, mas para respirar. Ainda doía. Mas a dor já não sangrava. Era cicatriz sensível, não ferida aberta.
3 dias depois, aceitou o encontro. Marcaram num parque discreto, longe do centro. Tiago chegou antes. Estava tenso, mas firme. Não sabia o que ouviria, nem o que estava disposto a dizer. Quando Igor apareceu, o silêncio entre eles foi denso. Mas não hostil. Tiago observou os gestos do outro, agora mais contidos. Igor parecia menor, não fisicamente, mas no jeito de ocupar espaço. Como se tivesse desaprendido a fingir segurança. A conversa foi lenta. Igor contou que, depois do escândalo, tentou continuar a rotina. Mas tudo soava falso. O casamento já era fachada muito antes da praia. Tiago não foi o motivo do fim, mas o estupim. Admitir o que sentia foi o único gesto honesto que conseguiu fazer em anos. Tiago ouviu em silêncio. Não respondeu com frases prontas. Não houve perdão imediato. Mas havia algo nos olhos de Igor que não existia antes: verdade. Não desculpa. Não charme. Só vulnerabilidade. Andaram pelo parque como estranhos que já haviam se amado. Falaram de música, de cidades que queriam visitar, de um novo curso que Igor começaria. A leveza voltou aos poucos, não como antes, mas com mais peso, o peso de quem já perdeu e decidiu tentar de novo. No fim do passeio, sentaram num banco. O sol se escondia entre árvores. Ao redor, famílias, casais, crianças. Gente comum em seus dias comuns. Igor estendeu a mão devagar. Não como pedido, mas como gesto simples. Tiago olhou. Por segundos, hesitou. Depois, segurou. Os dedos se entrelaçaram com firmeza. Pela primeira vez, sem esconder. Sem fugir. Ali, no meio da cidade, onde poderiam ser vistos. E, se fossem, que vissem. Não era sobre escândalo. Nem sobre provocação. Era sobre escolha. Aquela mão apertando a sua, com todos os medos, falhas, promessas, era real. E, pela primeira vez em muito tempo, isso bastava.